Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E você, os mais de 9 mil inscritos no canal, que está nos acompanhando, sabe que estamos visitando os roteiros do ERG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porta de abertura do estudo seguro das obras básicas do pensamento espírita. Então, já hoje vamos iniciar o módulo 18, com o roteiro 1, onde a gente trata de perfeição moral, os caracteres da perfeição moral. Roda boa, você já sabe, é com todos os amiguinhos juntos. Então, seja muito bem-vindo, meu querido Antônio Reinaldo. É um prazer estar mais uma vez aqui com esses queridos amigos para conversarmos mais um pouco sobre a doutrina espírita. Esperamos levar alguns esclarecimentos para os nossos internautas. Que a paz esteja conosco nesse programa de hoje. Isabela Martins, tem um delay. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A gente grava aqui, né, toda semana com o maior carinho e sempre trazendo temas, né, relacionados à doutrina espírita e esclarecendo o que as obras básicas falam sobre essas temáticas. É um prazer estar aqui mais uma vez. E Raimundo Souza. Só gratidão estar com todos vocês nesse momento de estudo, de reflexão, e principalmente porque nós estamos levando esse conhecimento do Espiritismo aos nossos irmãos internautas. E você que está nos assistindo, que não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho, para que toda vez que seja postado vídeo novo, você seja avisado. Não só do nosso programa, mas todos que é postado semanalmente pelo canal. Tudo organizadinho em playlist, para você maratonar, compartilhar, nos ajudando a amplificar essa mensagem tão esclarecedora e consoladora que é da doutrina espírita. Agora vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 24 do livro Vinha de Luz. Mensagem que foi ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: No Reino Interior. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, e nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças e homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo.
Reabastecidos com o momento de reflexão, vamos iniciar a rodada de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus amigos. Módulo 18 do tomo 2, onde a gente vai tratar de perfeição moral. Roteiro 1, os caracteres da perfeição moral. Raimundo, meu garoto dos apontamentos, vamos iniciar. Em que consiste a perfeição humana segundo os ensinamentos de Jesus? A perfeição humana, segundo os ensinamentos de Jesus, consiste principalmente na caridade em sua mais ampla acepção, que se manifesta no amor ao próximo, incluindo o amor aos inimigos, na prática do bem a quem nos odeia e na oração por aqueles que nos perseguem. Essa perfeição, embora relativa à condição humana, é o objetivo a ser alcançado pela humanidade, e Jesus é o modelo a ser seguido. A perfeição para o Espiritismo não se resume a atos isolados de bondade, mas sim a uma transformação interior que leva ao amor incondicional e à prática constante do bem. A caridade, em sua plenitude, implica no combate ao egoísmo, considerado pelos espíritos superiores como o principal obstáculo ao progresso moral e à perfeição. Jesus, como ser perfeito que atingiu o mais alto grau de evolução moral, é o guia para a humanidade, mostrando o caminho para a perfeição através do amor e do serviço ao próximo. A perfeição humana é relativa, pois se refere à capacidade de cada espírito em progredir e se aproximar da perfeição divina, através do aprendizado e da prática do bem em suas múltiplas existências. O estudo e a prática do Evangelho, segundo os princípios espíritas, são fundamentais para o desenvolvimento moral e para a aproximação da perfeição. A doutrina espírita ensina que a alma reencarna diversas vezes para aprender e evoluir, e cada existência oferece novas oportunidades de progresso e reparação de erros. Bela, Depois de ouvir essa explicação do Raimundo, né, com relação ao que a doutrina traz sobre esse entendimento de perfeição moral do homem, a gente vai percebendo que a busca, né, da aquisição de qualidades morais é que tornam essa perfeição possível, né? Uma perfeição relativa, obviamente, porque no entendimento de uma perfeição absoluta a gente entende que só Deus, né, é perfeito em absoluto. Mas nós, homens, né, espíritos, podemos compreender que é possível, sim, chegar a uma perfeição relativa. E ela consiste nessa aquisição, né, de conquistas morais, porque são as conquistas que a gente consegue transmutar em inúmeras vidas e conseguir levá-las, né? Então, esse é o nosso tesouro verdadeiro. E a conquista desse tesouro nos torna perfeitos, digamos assim, né? Então, esse entendimento de perfeição por parte da doutrina espírita é nos tornar cada vez melhores, mais evoluídos. E por que que dentro desse contexto da pergunta, por exemplo, a doutrina espírita coloca como entende Jesus, né? Segundo os ensinamentos do Cristo? É porque dentre todos os exemplos que a gente teve, ele foi o que mais se aproximou, né? Digamos assim, ele foi o espírito que nós tivemos a oportunidade, no estágio que estamos, de entender como um guia e modelo, alguém que veio e que mostrou que é possível, sim, a conquista dessas qualidades. Reinaldo? Mas os meus amigos aí já trouxeram bem claro sobre essa perfeição. Só para reforçar a fala deles, quando Jesus diz para a gente amar o inimigo
fazer o bem ao que nos odeia e orar pelo que nos persegue, né? Ele está nos convidando, está dizendo que a perfeição do homem é a caridade. É fazer o bem, é praticar o bem para o outro. Então, isso é que ele dá esta diz. E o que é a caridade? Né? Caridade, ela abrange todas as outras virtudes, benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, tudo isso é caridade. Então, para a gente atingir essa perfeição, nós precisamos conquistar virtudes. E essas virtudes, cada dia mais, vão fazendo a gente entender esse projeto de Deus para conosco, que é a prática do amor. A hora que nós aprendemos a amar, nós seremos caridosos, benevolentes, indulgentes e pacientes. E tudo isso a gente vai acumulando para que a gente atinja essa perfeição relativa, como Isabel colocou, porque a perfeição absoluta só Deus tem. Mas nós precisamos, esse é o nosso caminho, esse é o projeto de Deus para nós, que está montado. Nós só precisamos seguir esse roteiro que Ele preparou para a gente, através dessas virtudes, desse sentimento que nós precisamos a buscar, esse sentimento nós devemos abrigar no nosso coração para que a gente realmente atinja essa perfeição. Interessante que quem não, vamos dizer assim, quem não estudou essa passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, pode pensar assim que a perfeição humana seria alguém sem defeitos, né? Perfeito? Então não tem defeitos, né? Não tem vícios. E em nenhum momento o Cristo, nessa fala que também Reinaldo acabou de dizer, não tem nada de si, é sempre o benefício do outro, né? Em orar para quem nos persegue, é fazer o bem para quem nos quer mal. Então, assim, é sempre esse olhar para o outro e não para si mesmo, né? E aí, com o spoiler do Reinaldo, eu vou dar uma mudada na próxima pergunta, que era assim: qual é a virtude mais meritória para se justificar? Como ele já nos adiantou que é a caridade, então eu vou fazer um pouquinho diferente. Para a gente chegar à caridade, quais assim uma virtude que se aproximaria, que seria assim um caminho seguro para a gente chegar até a caridade, que é aquela, vamos dizer assim, aquela que abrange todas, né? E aí o que a gente pode estar trazendo para a gente outras virtudes que levariam a essa perfeição moral? É difícil falar de outras perfeições que não seja a caridade, né? Porque, como o Reinaldo colocou, ela abrange tudo, né? Então, na doutrina espírita, né, segundo os ensinamentos de Jesus, a virtude mais meritória para a perfeição humana é a caridade, em sua acepção mais ampla, que engloba o amor ao próximo e o perdão. Jesus enfatiza que a perfeição se manifesta no amor ao inimigo, no fazer o bem aos que nos odeiam, né? E na oração pelos perseguidores. A caridade, nesse contexto, não se limita apenas a doações materiais, mas se estende ao perdão, à compreensão e à prática do bem, mesmo diante de situações adversas. A caridade, na visão espírita, é a virtude que engloba todas as outras, sendo a mais sublime e meritória. Ela envolve o amor incondicional, a renúncia do egoísmo e a prática do bem sem esperar nada em troca. A caridade, especialmente quando praticada em relação aos inimigos, demonstra a capacidade de superar o egoísmo e a tendência natural de buscar apenas o próprio interesse. A prática da caridade é vista como um caminho para o progresso espiritual, pois exige a superação de tendências negativas e o desenvolvimento de sentimentos nobres. Jesus foi o maior exemplo de caridade ao pregar o amor ao próximo e ao se sacrificar pela humanidade. Sua mensagem central é a prática do amor e do perdão, que são pilares da caridade.
Toda virtude, né, ela é meritória, né? Todo o bem que se faz, ela tem seus méritos. Mas tem uma virtude que eu acho que ela abre um caminho muito importante para a caridade, tá? Eu gosto muito dessa virtude, apesar de eu ainda não tê-la, né? Que é a humildade. Eu acho que a humildade é uma virtude que ela abre vários caminhos para a gente. Porque a pessoa que é humilde, ela é um bom ouvidor, uma pessoa que tem paciência, ele busca conquistar essas virtudes porque ele não tem pressa com as coisas, ele não tem pressa para chegar a lugar nenhum. Ele é a pessoa que está atento a tudo, então a humildade, ela digamos, é o universo de alguns defeitos que nós temos, que eu não vou falar agora para não dar spoiler, porque a chefe do programa pode reclamar. Então, ela é o universo de outras coisas que a gente ainda tem. Então, ela abre esse caminho muito importante para a caridade. Então, eu gosto muito da falar de humildade, porque eu tenho certeza que um dia serei um homem humilde, entendeu? Então, mas eu acho que é uma virtude muito importante para todos nós, para que a gente, a hora que a gente compreender e praticar a humildade, a gente vai chegar muito mais próximo de praticar a caridade na essência, conforme entendia Jesus. Sem dúvida, se eu fosse responder essa pergunta da Andréia, assim, com uma única qualidade, né, uma única característica, tudo, eu acho que eu também iria por esse caminho da humildade. Mas tem algumas pontuações, né, que eu gostaria de fazer com relação a isso. O primeiro é que eu acho que uma pessoa que conquista essa característica da humildade, ela é uma pessoa que ela já é caridosa. Ela pode ainda não fazer a caridade na sua máxima expressão, mas ela já é, porque a conquista da humildade, eu acho que de todas, talvez seja a mais difícil, porque significa colocar-se em último lugar. Você ser humilde é você reconhecer que você ainda está muito distante, né? É você suprimir o seu ego, a sua vaidade. Isso são coisas que, para o mundo em que a gente vive, onde essas características são supervalorizadas, você precisa ser o orgulho, né, da família. Então, você precisa ser aquela pessoa que conquista tudo que é possível se conquistar materialmente. Como essas coisas ainda são as coisas valorosas na sociedade que a gente vive, então, a conquista da humildade, sem dúvida nenhuma, aquele que já conquistou, tira o meu chapéu, porque é a pessoa mais próxima realmente ali de viver no mundo ditoso, perfeito, celestial, eu acho que é essa característica. Agora, lembrando, né, que no Livro dos Espíritos, quando ele fala, né, sobre o que é caridade, ele coloca 3 outras características que são importantes para você consolidar essa caridade verdadeira, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, para que a gente conquiste essa característica, né, tão almejada, que é ser uma pessoa verdadeiramente caridosa, eu preciso antes ter benevolência, ou seja, eu preciso ser bom para com todas as pessoas. A gente já até é bom, eu acho, para com os nossos, para com a gente mesmo, né? Então, assim, a gente já, em algum grau, ou com algumas pessoas selecionadas, a gente já pratica isso, mas não como deveria. A gente já é indulgente em alguns momentos, né? Consegue ter um outro olhar sobre o erro do outro e tudo mais, e consegue perdoar já algumas coisas. Então, eu acho que a gente vem fazendo um caminhozinho ainda tímido, ainda pequeno, mas já praticamos. E uma última coisa que eu gostaria de falar sobre a caridade é que, na doutrina espírita, fica muito claro que caridade não se trata de uma caridade material. Não é, são coisas diferentes, é uma interpretação equivocada sobre a palavra, né? Então, às vezes a gente, tu é uma pessoa caridosa, e a pessoa levo sempre cesta básica para os necessitados, dou sempre dinheiro na minha igreja, no meu centro, seja lá onde for e tal. Mas isso não é a caridade verdadeira. Porém, a aquisição dessa qualidade, né, dessa característica que a gente diz que é uma caridade material, ela é já um indício, ela é um primeiro passo, porque a pessoa que não consegue ser caridosa nem materialmente, ela está ainda mais distante da conquista dessa qualidade do que qualquer outra pessoa.
Então, se você ainda não consegue exercer a caridade verdadeira, não consegue perdoar, não consegue olhar com bons olhos para as pessoas e tudo mais, mas você já faz as boas ações, uma ação social, já se envolve numa busca, né, pela melhoria do bem-estar do outro, então isso já é um passo importante. Eu sempre ressalto que não é o melhor dos mundos, mas é já um passo positivo em busca de alguma coisa. Eu estava pensando justamente nessa fala que tu trouxeste, Isabela, do Livro dos Espíritos, né? Ia falar da indulgência, que aqui no capítulo 17 do Evangelho, ele dá uma transcorrida, e só no último parágrafo, quando ele diz assim, que o indulgente estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater, todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera, para poder, justamente porque estamos caminhando, né? O que Jesus espera da gente nessa fala é que a gente chega nesse estágio, mas como tu falaste, a gente consegue fazer boas ações com os nossos, ter esse olhar e tal, mas já é uma evolução, porque infelizmente ainda tem gente que ainda nem aí está, então a gente tem que reconhecer o nosso esforço, e aí, em se tratando de outras virtudes, eu traria a indulgência justamente porque ele busca vasculhar isso em si para poder se melhorar, trabalhar a cada dia para poder justamente chegar nessa finalidade que é da perfeição relativa que nos é fadada. Aí, já indo para outra vertente, qual é dos sinais característicos da imperfeição o mais grave e por quê? O sinal mais grave da imperfeição humana, à luz dos ensinamentos de Jesus, é o egoísmo, pois ele é a raiz de todos os vícios e obstáculos ao progresso moral. O egoísmo se manifesta como interesse pessoal excessivo, apego aos bens materiais e indiferença em relação ao próximo, impedindo a prática da caridade e do amor, valores centrais na doutrina espírita e no exemplo de Jesus. O egoísmo é a tendência natural do ser humano de priorizar seus próprios interesses em detrimento do bem-estar alheio. Essa característica, embora inerente à condição humana em seu estágio evolutivo atual, é vista como um obstáculo para a perfeição moral. Jesus, em seus ensinamentos, enfatizou a importância da caridade e do amor ao próximo e do perdão, valores que se opõem diretamente ao egoísmo. Ao colocar o amor ao próximo como o segundo mandamento mais importante, superando o amor próprio, Jesus apontou o caminho para a superação do egoísmo e a busca da perfeição moral. O egoísmo, ao gerar o orgulho, a vaidade, a inveja, a cobiça e outras paixões negativas, impede o indivíduo de desenvolver a verdadeira caridade. O desinteresse e a compaixão, qualidades essenciais para a evolução espiritual. Portanto, o egoísmo é considerado o sinal mais grave da imperfeição, pois é a fonte de todos os males que afligem a humanidade. A superação do egoísmo é um processo contínuo que envolve a educação moral, o estudo dos ensinamentos de Jesus e a prática constante da caridade e do amor ao próximo. Ao se libertar do egoísmo, o indivíduo se aproxima da perfeição moral e do modelo de ser humano perfeito que Jesus exemplificou. Eu acho que a principal questão, né, do porquê o egoísmo ser, digamos assim, aquilo que mais nos atrapalha, é porque a gente precisa pensar assim: como é que a gente evolui? A solidão não nos leva à evolução. Nós nascemos para viver em sociedade.
Nós nascemos de alguém enquanto espíritos, ou enquanto espíritos não, enquanto espíritos nós nascemos através de Deus, né? Fomos criados por Deus. Mas enquanto encarnados, enquanto espíritos encarnados, essa possibilidade de evolução, que é uma evolução muito mais rápida, né, quando nós estamos encarnados, ela acontece através de outros espíritos, né, que nos dão a chance, a convivência com outros espíritos. Tudo que a gente aprende sobre amor, ele perpassa sobre o próximo, né? Como Jesus disse, se a gente pudesse resumir tudo que eu vim ensinar aqui, eu tenho o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele resumiu ali todos os mandamentos ali em um único, né? Que é amar a Deus e amar ao próximo. Então, toda a nossa existência, ela perpassa pela convivência com outras pessoas. Por isso, o egoísmo acaba sendo algo que nos traz tanta infelicidade, porque o egoísmo não nos permite convivermos com o outro, não nos permite nos doar a outra pessoa. É como se a gente só tivesse olhos para nós mesmos. E isso atrapalha muito a nossa evolução, porque se eu evoluo a partir da convivência com o próximo, no momento em que eu só consigo olhar para mim, para o meu umbigo, como é que eu vou evoluir? Então, não tem como haver evolução se o egoísmo estiver presente. E isso serve para tudo, para tudo. Se a gente for parar para pensar em todas as qualidades de um homem de bem, em todas as qualidades que você pretende adquirir, ela tem uma relação direta com o próximo. Porque é essa convivência com o próximo que nos melhora. É a partir da minha relação que eu tenho para com as outras pessoas que eu consigo chegar na minha casa no final do dia e fazer uma reflexão. Como eu agi hoje? Se eu só convivo comigo mesma, se eu só penso em mim mesma, se eu não faço nada para o bem do próximo, da comunidade em que eu estou, não estou servindo para nada, não estou sendo útil. Uma pessoa egoísta não tem utilidade nenhuma, porque só manter a você mesmo, ou só pensar em você mesmo, não nos faz caminhar nenhum passo para frente. Eu sei que, às vezes, por exemplo, é importante, mas eu não preciso, Isabela, pensar em mim, às vezes eu não preciso me colocar um pouco acima do outro, e aí tudo depende da situação que você esteja vivendo. E, às vezes, é importante, sim, também cuidar de você e se colocar, se priorizar. E eu falo isso como alguém que se prioriza muito, mas a gente tem que ter cuidado, porque é uma linha muito tênue entre eu me priorizar, eu me valorizar e eu me colocar num pedestal. Eu achar que eu sou a pessoa mais importante, absoluta do universo, e sempre achar que as minhas coisas ou que a minha vida é mais relevante do que a de qualquer outra pessoa, né? Então, é uma linha tênue, mas sem dúvida nenhuma. Essa característica, né? Essa desqualificação, digamos assim, é das mais graves. Quando nós vivenciamos ela muito no nosso dia a dia, isso impede muito, muito mesmo a nossa evolução e nosso crescimento. Acho que vocês já falaram bastante, né? E por que nós temos dificuldade de nos libertar do egoísmo, né? O egoísmo está enraizado em nós, mas é porque o egoísmo ele deriva muito da influência da matéria, né? Da matéria, que nós ainda somos muito apegados à matéria. Muitos de nós ainda, ou na grande maioria da humanidade, ainda pensa como ser material, não pensa como ser espiritual. No fundo, nós ainda somos materialistas. Então, a matéria ainda é muito. E quando a gente é muito apegado à matéria, a gente ainda quer muita coisa para a gente ainda pensa muito egoisticamente, como a Isabela apresentou. Então, isso nos leva muito a esse apego às coisas, eu querer mais, eu ter mais, porque a matéria ainda nos domina muito. A matéria ainda nos conduz. Tá? Então, a gente precisa trabalhar isso para que a gente deixe cada dia mais que a matéria influencie o mínimo possível da gente, comece a utilizar a matéria como instrumento para o nosso crescimento. Inverter a polaridade disso, tá? Porque o egoísmo ainda é muito forte porque a gente se deixa influenciar pelas coisas, a gente começa a pensar qual é o projeto de vida quando a gente nasce. Quase todos nós, os nossos pais, estudar, ter um bom estudo, se formar, trabalhar,
ter uma vida boa, é mais ou menos o projeto que todos os pais fazem para o filho. Ele não faz o projeto, tu vai estudar, mas tu vai também te preparar espiritualmente, tu precisa ter isso, precisa trabalhar duas partes. Ele se preocupa muito com trabalhar uma parte, a parte intelectual, do conhecimento, da instrução, e com isso o que acontece? A gente esquece o outro lado. E com isso a gente pensa que a gente é matéria. Então, tudo que tem, a ideia de eu estudar, de ficar, me formar, ter uma boa formação, ter um bom emprego, ser um empresário, fazer. No intuito de quê? De conquistar bens materiais. E com isso, o que acontece? Com a coisa, quanto mais a gente conquista, mais vontade tem que conquistar, e aí o egoísmo impera na gente. Então, enquanto a gente tiver essa influência muito grande da matéria, a gente vai estar assim. Por que também acontece isso? Nós ainda estamos muito próximos da base, né? Nossa imperfeição ainda é muito grande, eu sou muito imperfeito, estou muito próximo da base. Nós temos que afastar o mais rápido possível da base, tá? Da base que é a imperfeição. Então, a partir daí que a gente vai realmente compreendendo, a partir da hora que a gente passar a compreender o propósito da vida, por que estamos aqui, né? Por que estamos aqui? Qual é o propósito? Por que eu estou fazendo aqui? Como será o meu futuro? Pensar na vida futura. Aí a gente vai começar a fazer essa mudança. Quando eu tenho a certeza que a vida futura me traz um projeto diferente, que hoje eu construo o futuro, e que eu sei que o meu futuro não é o ser humano, homem, mas o ser espiritual, aí a gente começa a mudar, e a gente começa a se libertar gradativamente dessa chaga da humanidade, que é o egoísmo. Gente, há diferença entre vício e paixão? Ambos estão relacionados a desvios morais, mas têm naturezas e consequências distintas para o espírito. No espiritismo, a paixão é vista como um impulso natural da alma. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, explica que as paixões por si só não são inerentemente boas ou más. Elas são, na verdade, ferramentas de propulsão para a alma, energias que movem o ser a agir, a desejar e a conquistar. A paixão, em seu estado puro, é neutra. A paixão é uma força poderosa. Pode ser o amor intenso, a dedicação ao trabalho, o zelo por uma causa ou mesmo a ambição. O que determina se uma paixão é boa ou má é a forma como o indivíduo a direciona. Se direcionada para o bem, como a paixão pela caridade ou pelo estudo, ela se torna uma virtude. Quando o ser humano não tem controle sobre suas paixões, permitindo que elas dominem sua razão e seu livre-arbítrio, elas se tornam desordenadas. A ambição desordenada, o ciúme excessivo ou a raiva incontrolável são exemplos de paixões que, ao se tornarem excessivas, levam a atos prejudiciais. Para o caráter, a paixão desordenada revela uma falta de domínio sobre si mesmo. O indivíduo é arrastado por seus impulsos, mostrando fraqueza moral e imaturidade espiritual, mas são necessariamente uma maldade intrínseca. A paixão descontrolada é um sinal de que o espírito precisa aprender a equilibrar e direcionar suas energias. O vício, por outro lado, é o resultado do uso contínuo e desordenado de uma paixão desordenada ou de um apego a um hábito prejudicial. Ele não é uma simples força de impulso, mas uma condição enraizada na moral do indivíduo. O vício é sempre negativo e destrutivo. O vício se manifesta como um hábito repetitivo e nocivo. Ele se incorpora ao caráter do indivíduo, tornando-se uma parte de sua personalidade e difícil de ser erradicado.
Enquanto a paixão desordenada pode levar a erros, o vício corrompe a vontade e degrada moralmente o espírito. Ele indica uma persistência no erro e uma resistência à evolução. No vício, o livre-arbítrio é comprometido. O indivíduo se torna escravo de seu hábito, mostrando uma fraqueza de caráter que é mais profunda do que a de quem apenas cede a uma paixão momentaneamente. Para o caráter, o vício reflete uma degeneração moral. O viciado demonstra uma fragilidade espiritual avançada e uma tendência ao apego e padrões de comportamentos negativos. O vício, para o Espiritismo, é a manifestação de um caráter que se afastou do caminho da virtude e da razão. Em essência, a paixão desordenada é um sinal de desequilíbrio, enquanto o vício é a cristalização desse desequilíbrio no caráter. A paixão pode ser corrigida através do esforço e da disciplina, enquanto o vício exige um trabalho mais profundo e prolongado de reforma para ser superado. Eu acho que a principal questão envolvendo essa diferença entre paixão e vício é o uso, muitas vezes, inadequado da palavra. Porque o uso da palavra paixão pela gente, ele pode ter dois significados, o bom e o ruim. Assim como orgulho, por exemplo, assim como tantas outras palavras, né? Porque no estado em que a gente se encontra, moralmente falando, ainda existe um vocabulário muito pouco, muito pequeno, né? Assim, a gente não expandiu a ponto de conseguir fazer uma diferenciação real para o significado que cada palavra deveria ter, né? E o uso da palavra paixão, ele acaba tendo muitas das vezes um âmbito positivo, tipo, ai, eu estou apaixonado por fulano, quando você está no início daquela relação, ou então quando você diz assim, ah, eu nutro uma paixão pelo esporte, no sentido de que você gosta daquilo, de que aquela prática te faz bem, te beneficia. Só que, na grande maioria das vezes, a conotação em que se utiliza essa palavra, ela segue o rumo do vício, porque a paixão ela é aquele desejo desenfreado por algo, né? Então, em geral, quando você utiliza essa palavra, mesmo no sentido positivo, é quando você faz aquela coisa um pouco mais do que o que as pessoas comumente fazem. Então, por exemplo, eu posso dizer assim: ah, eu gosto de malhar, mas eu sou apaixonada por tênis. É diferente. Gostar é tipo, eu faço, mas não é nada nem que eu gosto, nem que eu desgosto, eu vou e ok. Mas quando eu digo assim, ah, eu sou apaixonada por tênis. Então, assim, minha vida gira em torno daquilo, eu assisto muito aquilo, eu pratico muito aquilo. Então, isso já vai levando a gente para uma conotação de um pouco mais do que o normal. Quando eu digo também no sentido da paixão amorosa, tipo, ah, eu estou apaixonada, né? Então, é aquele momento da ardência, aonde eu quero muito, aonde eu desejo muito aquela pessoa, onde eu penso nela 24 horas e tudo mais. O amor, ele já traz uma conotação de quietude, de mansidão. E graças a Deus, hoje as pessoas distinguem e sempre corrigem quando as pessoas tentam utilizar essa palavra de forma equivocada. Então, hoje, por exemplo, quando a gente assiste programas ou matérias em que as pessoas estão falando sobre um crime, em que as pessoas tentam dizer assim, fulano cometeu tal ato por amor. As pessoas, não, isso não era amor. Eu acho já isso muito legal, porque não tentam também trazer para o mesmo bolo o amor e o ódio que a pessoa tinha, porque alguém que mata outra pessoa nunca vai ser por amor, vai ser por qualquer outra coisa, menos por amor. Então, hoje já há essa defesa com relação à palavra, mas a palavra paixão ainda é comumente empregada para esse sentido das coisas avassaladoras. E, gente, tudo que nos leva para o extremo, seja bom aparentemente ou ruim, é um extremo.
Não sendo o caminho do meio, ele já nos afasta do que o Evangelho prega, do que Jesus veio nos ensinar. Porque, às vezes, mesmo algo que a gente entenda como muito positivo, se você viver isso exageradamente, como uma paixão, e isso se tornar um vício, vai te prejudicar. Então, quantas vezes a gente não vê hoje já pessoas, por exemplo, viciadas em atividades físicas, e aí elas já começam a alterar, depois começam o uso do anabolizante, porque querem buscar o corpo perfeito, e aí isso te leva a várias cirurgias plásticas, e quando você vê, você está refém das aparências, da beleza. Mas isso começou como um vício super saudável em esportes, em manter o corpo, a saúde, etc. e tal. Então, na verdade, é que nenhum exagero é positivo. E a tendência de toda paixão, no sentido literal da palavra, é tornar-se um vício, né? Porque nós ainda somos imperfeitos, nós ainda vivemos um mundo de provas e expiações, ainda teremos aflições, e a qualquer adversidade que a gente passe na vida, a gente tende a errar o ponto e a medida das práticas, e elas acabam tornando-se vício. Então, é uma linha bem tênue entre paixão e vício, e a tendência é de que tudo aquilo pelo qual nós nos apaixonamos de forma descontrolada torne-se um vício e nos prejudique, né, a longo prazo. Eu só tenho uma pequena consideração a fazer, que paixão, ela é uma porta que se abre tanto para o amor como para o vício, tá? Eu posso me apaixonar por uma pessoa e aquela paixão se transformar em amor. Eu posso me apaixonar por qualquer outra coisa, pelo pet, por alguma coisa. Aquela paixão e depois aquilo vai se tornar amoroso, uma coisa ali, aquela convivência. Mas também essa paixão pode enveredar pelo caminho do vício, como a Isabela pontuou bastante, quando você usa de uma maneira equivocada, exagerada, você se torna refém daquela paixão. Aí ela se torna vício. Porque eu sou apaixonado por pet, mas eu não posso viver sem meu pet. Eu quero levar meu pet para o serviço, para a praia, para o shopping, para todo lugar com meu pet. Já passa a ser um vício. Eu passo aquele pet já não é mais exatamente uma coisa amorosa, que é para mim, no momento de descontração, ele está do meu lado, eu boto ele no colo. Não, eu quero para onde está demonstrando ele, deixa de ser uma coisa. Assim, a mesma coisa para qualquer outra situação. O que, por exemplo, você está apaixonado por uma pessoa, apaixonada, e que ele ali pode enveredar por amor, enveredar pelo ciúme exagerado. Aí passa a ser um vício. Então, essa paixão, ela abre essa porta e você que escolhe o caminho que você vai trilhar. Entendeu? Então, a hora que você escolher o caminho certo, essa paixão vai se transformar você algo que vai trazer harmonia, vai trazer paz, vai trazer várias coisas. Mas se enveredar pelo outro caminho, vai trazer intranquilidade, ansiedade e várias outras coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, para que esse sentimento, né, esse sentimento não transforme a gente em escravo de alguma outra coisa. Então, em resumo, o vício é sempre mal, é sempre, vamos dizer assim, um desvio da nossa persona. E a paixão, ela é neutra. É eu que vou dar essa conotação a ela de bom, que ela me impulsionar, me dar aquela energia para eu seguir à frente, ou então para justamente evidenciar o vício que eu tenho. Em resumo. Gente, e o apego? O apego às coisas materiais, a gente pode dizer que é um sinal de inferioridade? É outra polêmica. Sim. É outra polêmica que vem aí, né? Mas assim, ó, o apego às coisas materiais é sinal de inferioridade? Reinaldo disse sim, né? Mas nas minhas pesquisas eu digo que não. O Espiritismo não considera o apego às coisas materiais como um sinal de inferioridade, mas sim como uma imperfeição a ser superada, né? Superada. É um obstáculo no caminho da perfeição moral, não uma marca de inferioridade intrínseca. Né? O cara não vai ser inferior para sempre. Ele está ali no processo de trabalho, né? de mudança. Então, o Espiritismo ensina que o espírito, que é a verdadeira essência do ser, se desenvolve ao longo de várias existências, passando por diferentes estágios. O apego às coisas materiais está ligado
a imperfeição do egoísmo e do orgulho, que são características de espíritos que ainda não atingiram o grau elevado de desenvolvimento moral. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec descreve as características da perfeição moral que se opõem diretamente ao apego material. A imperfeição moral é alcançada quando o espírito manifesta as virtudes opostas aos vícios e paixões, como caridade e amor ao próximo, onde a alma, desprendida das coisas materiais, se dedica mais ao bem-estar dos outros do que aos próprios bens. A humildade. Quando o espírito evolui, compreende que a riqueza material é passageira e não define seu valor. Desprendimento. Quando o espírito que atinge a perfeição moral não se apega a bens terrenos, valorizando mais o crescimento espiritual. E a benevolência, que diz que aquele que é benevolente não inveja o que os outros têm e se alegra com a felicidade deles, em vez de se focar em suas próprias posses. O apego material não é um sinal de que a pessoa é inferior, mas sim uma indicação de que o espírito ainda precisa aprender e valorizar o que é realmente importante, as virtudes morais e o crescimento espiritual. O objetivo do Espiritismo não é condenar, mas sim mostrar o caminho para a evolução. Portanto, desprendimento material é um sinal de progresso, mas a sua ausência é uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Comecem os jogos. É que era um verdadeiro sábio, e o sábio, né, o sábio caridoso. Então, ele não quis dizer, Raimundo, que o apego ao material é uma inferioridade. Ele foi muito diplomático, foi muito... Mas, realmente, o apego às coisas materiais não quer dizer que o espírito que se apega é apegado, ele vai ficar na inferioridade sempre. Claro que nós somos seres de evolução, nós evoluímos. Quanto mais nós evoluímos, mais nós nos apegamos da matéria. Mas é um sinal que a gente ainda é, digamos, imperfeito. Vamos só mudar a palavra, Raimundo, para ficar bonitinho. Mas é um sinal, né? O apego é um sinal, aquele sinalzinho que fica assim, pregado na gente. Então, esse é um sinal que quando nós estamos apegados à matéria, nós ainda é um sinal que nós ainda estamos muito próximos do começo, da base. A gente ainda está tentando compreender a vida. Mas, realmente, a gente evolui, a gente progride, a gente, por exemplo, como a Isabela, nas questões anteriores, ela mostrou aí algumas coisas para a gente, que a gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai... E aí, cada dia que passa, a gente vai percebendo que esse apego, essas coisas, não tem grande importância. Quando a gente passa aquela coisa que a gente começa, poxa, eu estou preocupado em ter tanta coisa, e o dia que eu for embora, o que eu vou fazer com esse monte de coisa? Como é que eu vou fazer? Então, a gente vai vendo que aquilo, nós temos que ter coisas para a gente se viver bem, viver tranquilo, isso eu acho que é importante, claro, mas eu ficar acumulando fortunas, eu posso até ter muita fortuna, ser rico, mas que essa riqueza proporcione bem-estar, porque a riqueza não é ruim, a riqueza só é ruim se ela for uma riqueza egoística, que aqueles bens, aquela riqueza serve só para me atender, a mim, mas se for uma riqueza que proporciona bem-estar, empregos, condições de pessoas viver bem, ela é importante, mas que mas que eu tenha essa riqueza, mas que eu não seja apegado a ela. Então, isso é importante. Então, esses bens materiais, a matéria que às vezes a gente é apegado, é porque a gente ainda está muito preocupado no ter, né? A gente não quer se desprender, mas quando a gente compreende, a gente vai evoluindo, a gente vai se afastando disso, a gente vai vendo que a importância que esse Deus me proporcionou, que eu tenho um pouco mais, é para aquele um pouco mais eu proporcionar a outras pessoas ter um pouco daquilo também. E aí a gente vai compreendendo, a gente vai melhorando. Mas
Na realidade, o apego ainda tem a ver um pouquinho com essa jornada nossa. Não é, Isabel? Eu acho que é mais uma vez a história do vocabulário, né? De uma interpretação que, às vezes, para um, isso aqui faz mais sentido, para outros não. Mas, sem dúvida nenhuma, o apego, ele... Por que o apego é prejudicial? A gente já falou sobre isso, não falando sobre a palavra apego, mas quando a gente fala sobre egoísmo, ele tem a ver com essa relação de apego, porque o egoísta só pensa nele. E quando eu sou apegado a alguma coisa, eu estou pensando em outra pessoa, às vezes eu até digo, ai, mas é porque eu sou muito apegada ao meu filho, a ponto de que se ele morrer, eu tenho que morrer também, porque eu não vou saber viver sem ele. Então, você realmente é um amor pelo seu filho ou é um amor pelo que você vai sentir a partir da falta daquele outro espírito perto de você? Será que realmente é um sentimento legítimo de amor a outra pessoa ou é um sentimento egoísta com relação a eu não posso viver no mundo e que fulano não esteja, né? Então, a partir disso daí, a gente vai percebendo como o apego a qualquer coisa, a algo ou a alguém, ele nos torna, talvez, como o Reinaldo colocou, não seja a palavra inferior, mas nos coloca numa posição em que isso não vai nos fazer avançar, isso não nos vai fazer crescer. E esse não é o objetivo, nós não estamos aqui para isso. Então, o apego é algo que nos prende. Eu acho que a maior lição de apego, assim, que eu gosto sempre de citar, é aquela contada no livro Voltei, do Chico Xavier, pelo espírito do irmão Jacob, que ele fala assim, sobre uma determinada passagem, ele vai contando sobre um relógio que o pai dele havia deixado para ele, que tinha lá o nome do avô e tal, alguma coisa do tipo. E aí os espíritos explicam, olha, às vezes o apego a uma pequena coisa material te impede de conseguir fazer a passagem para o mundo espiritual depois que você desencarna, porque você acha que aquilo lhe pertence, e aí você acha que você precisa tomar conta daquele objeto que ficou, mas é só um objeto, não é nada. Então, assim, a gente supervaloriza muito as coisas. Hoje mesmo eu lia uma entrevista de um tenista, por um acaso, né? Em que o pessoal estava pegando essa semana no pé dele, porque ele apareceu num grande circuito, né? De cabeça raspada. E ele nunca usou a cabeça raspada. E aí perguntaram o que foi que aconteceu, tipo, né? Quis fazer, tipo, mídia, algumas pessoas amaram, outras odiaram e tudo mais. E eu achei a resposta dele fantástica. Ele disse assim: gente, o que aconteceu foi o seguinte. A gente saiu, estavam havendo torneios na Europa, né? O último grande torneio, e agora os torneios, esses meses agora, vão se concentrar aqui na região dos Estados Unidos. E eu não. Aí alguém falou assim: porque o seu cabeleireiro é francês. Ele disse: sim, aí eu vou trazer o cara lá da França para cá só para cortar meu cabelo. Tipo assim, primeiro aplauso para ele, né? Porque realmente seria uma idiotice. E aí ele falou assim: não vou trazer o cara só para cortar meu cabelo. E aí então eu pedi para o meu irmão cortar. E ele errou a mão na máquina e fez uma cagada. E aí eu falei: meu amigo, vamos esquecer isso, passa a máquina zero. É a única forma de consertar o que tinha acontecido. E aí as pessoas, mas por que você não foi num outro cabeleireiro aquele? Cara, isso para mim não tem relevância. Qual a importância de eu ir num salão aqui? Tem um cara num país tal, que é próximo de onde ele mora, que eu gosto. Quando eu estou por lá, eu vou nesse cara. Mas se não tem esse cara, eu vou com meu irmão, eu vou com qualquer pessoa. Não é relevante. E ao final de tudo, uma pessoa ainda insistiu, um repórter, né? Poxa, mas tem pessoas que não gostaram. Ele disse, tudo bem, é a opinião delas, né? Mas meu cabelo vai crescer e tal. O importante é que isso não me chateou, foi um motivo de risada entre ele e o irmão, ficou tudo bem, não houve nenhum estresse, e ele deixou muito claro para ele que isso não tem importância nenhuma. E ele é o top 2 no mundo hoje, provavelmente vai virar top 1 aí nos próximos dias, e demonstra que o cara, que ganha milhões, que não sei o que e tudo mais, e a relevância, o apego que ele tem a essas questões, zero. Enquanto a gente aqui, meu Deus, fizer qualquer procedimento, eu mesma já saí de salões aqui na minha cidade chorando, porque achei que a pessoa não fez o que eu queria, o corte que eu queria. E isso é uma bobagem. Hoje eu entendo isso, hoje eu faço essa leitura, mas
É uma coisa simples para um espírito inferior? Não. Para um espírito superior, sim, né? Então a gente vai percebendo o quanto o apego nos mantém presos às coisas que não são relevantes para nós, espíritos. Porque eu acho que a grande questão disso tudo é que a gente esquece o que é que a gente é. Tanto que eu sempre friso, as pessoas têm o hábito de dizer, porque é o nosso espírito. O nosso espírito não, gente, somos nós espíritos. E quando a gente consegue internalizar isso, esses apegos, eles vão se desfazendo, vão perdendo a importância e a gente vai avançando. Porque somos seres espirituais vivendo a experiência carnal. Se o apego nos prende aqui, aí a gente nos afasta do que a gente de fato é, que são seres espirituais. Então, o apego, sim, é um sinal de inferioridade. Gente, para encerrarmos, a educação, ela pode exercer um papel importante no progresso moral do indivíduo? Sim. Agora ele foi enfático, muito bem. Gostei, agora botou Sim. Agora foi. Bem. A educação, na visão espírita, desempenha um papel fundamental no processo de aprimoramento moral do indivíduo, baseada nos caracteres da perfeição moral. Ela age como uma ferramenta de desenvolvimento e libertação interior. O Espiritismo entende a educação não apenas como uma aquisição de conhecimento intelectual, mas principalmente como o cultivo das virtudes. O processo educativo, nesse sentido, auxilia o espírito a se desvencilhar de suas imperfeições, egoísmo, orgulho, etc., e a desenvolver qualidades como caridade, humildade e a benevolência. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, descreve a perfeição moral do homem de bem a partir de características que a educação pode e deve estimular. A educação espírita atua diretamente em cada um desses aspectos. 1. Luta contra o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são as principais chagas da humanidade. A educação espírita ensina que o bem-estar do próximo é tão importante quanto o nosso. Ela estimula a solidariedade, a empatia e o reconhecimento de que todos somos parte de um grande todo. 2. Amor ao próximo. A educação moral, inspirada nos ensinamentos de Jesus, promove o amor, a caridade e a benevolência. Ela mostra que o verdadeiro progresso reside na capacidade de amar e perdoar, auxiliando o próximo de forma desinteressada. 3. Tolerância e indulgência. Ao ensinar que cada espírito está em um estágio evolutivo diferente, a educação promove a tolerância em relação aos erros alheios. Ela nos incentiva a sermos mais indulgentes com as imperfeições dos outros, assim como esperamos que sejam com as nossas. 4. A paciência e resignação. A educação moral nos ajuda a compreender que as dificuldades da vida são oportunidades de aprendizado e crescimento. Ela cultiva a paciência para enfrentar os desafios e a resignação diante das provas, sem cair em revolta ou desânimo. Em resumo, a educação para o Espiritismo é a grande impulsionadora do progresso moral. Ela fornece as ferramentas para que o indivíduo, por meio do livre-arbítrio, opte por um caminho de crescimento, tornando-se um ser justo, bom e alinhado com as leis divinas. Eu acho que não há nenhuma dúvida, né, que a educação te leva a progredir.
claro que a doutrina espírita deixa claro, você pode evoluir de duas formas, intelectualmente e moralmente. E uma não necessariamente, tipo, você ter progredido intelectualmente não significa que moralmente você avançou da mesma forma. Mas o conhecimento intelectual te ajuda à conquista do material, sim, e vice-versa, né? Porque a partir do momento. Gente, é como eu coloco muito isso, assim, nas minhas falas, que é assim. Quando você quer atingir, por exemplo, as características de um homem de bem, se você lê tudo aquilo que o Evangelho coloca, você fica doido, né? E você fala, nunca vou conseguir, porque são muitas coisas. Mas foque em uma, que vai dar certo, você vai chegar lá. Porque no momento em que você foca em atingir uma única qualidade, você vai perceber que quando você conquistar ela verdadeiramente, várias outras qualidades terão vindo juntas com aquela. Então, no dia que você decidir assim, vou parar de fofocar da vida alheia, é uma coisa simples, não vou mais falar de ninguém. Consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais amorosa, mais benevolente, mais indulgente com as imperfeições alheias. Então, assim, eu só não queria falar mal das pessoas, mas isso te trouxe uma série de outras vantagens e qualidades, né, para a tua vida. Tua vida progride 1000% com a aquisição de uma única qualidade. Então, obviamente, né, o Evangelho já diz em algumas passagens, como, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro que ele não está falando só de uma verdade intelectual, né? Mas isso também nos ajuda a saber, conhecer as coisas, conseguir interpretar, nos faz também. Aí aqui é que está a questão, né? Você pode ter todo um conhecimento, um cabedal intelectual e ficar preso à letra. Mas você também pode ter todo um arcabouço intelectual e conseguir ver para além da letra, ver o espírito da coisa, né? Conseguir pensar mais além. Então, são conhecimentos que não necessariamente caminham juntos, mas sem dúvida nenhuma, ter o conhecimento intelectual, buscar estudar, aperfeiçoar, melhorar, vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, vai fazer você conseguir despertar de forma mais rápida, é a tendência. Não significa que todos que vivenciem esse conhecimento, a aquisição disso, vivenciem isso, mas em geral, ela mais nos ajuda do que nos atrapalha, digamos assim. Acho que não tem nenhuma dúvida quanto à importância da educação para o ser humano, né? A educação nós podemos olhar de duas maneiras, fazendo uma pequena separação. Eu posso olhar a educação pelo lado da instrução, tá? A parte da intelectualidade, mas eu posso olhar a educação pelo lado dos valores morais, né? Porque a gente, sempre a educação é um conjunto, né? Tanto os conhecimentos intelectuais como os valores morais que a gente conquista. Isso é uma educação, tá? Porque às vezes a pessoa ele é muito instruído, mas não tem nenhum pingo de educação. É uma pessoa mal educada, várias outras coisas. Então, nós precisamos, para a educação, na essência da palavra, deve ter essa junção dessas duas partes. Como eu tenho um amigo, o senhor Antônio, diz o seguinte, que nós precisamos desenvolver as duas asas, a intelectualidade e a moralidade, para a gente ter esse conforto da educação e desse entendimento. Então, ele é muito importante. Só palavra vianda e falando o que a Isabela falou sobre o que Jesus disse, conhecerei a verdade, ela vos libertará. Para me conhecer a verdade, eu tenho que ler, estudar, me preparar. E para essa verdade me libertar, eu tenho que exercitar. Então, Jesus nos convida a isso. A educação não leva a isso. Eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que ler, estudar, pesquisar, para mim, e nessa busca, que ele também disse, quem procura acha, né? Para fazer essa busca, e através dessa busca eu vou ter que praticar. Porque, como ela falou, não adianta eu ter o conhecimento e armazenar para mim aqui. Eu preciso exercitar. Essa é a função da ação, né? Agir. Eu conheço e vou agir em cima do conhecimento. Porque também só é fácil, eu só consigo fazer uma coisa bem feita se eu tiver conhecimento. Se eu souber que eu vou fazer aquilo, porque aquilo está embasado em um conhecimento que eu adquiri através de um estudo, de um treinamento, alguma coisa que eu fiz. Então, a educação ela é primordial para o nosso progresso moral.
Certo. Com isso, a gente encerra a temática. Então, meu querido Reinaldo, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Eu que agradeço a oportunidade de estar com esses queridos amigos e que a gente tenha conseguido levar alguns esclarecimentos, algumas dúvidas para os nossos internados, para que ele busque, pesquise, vai se inteirar mais, conhecer mais um pouco essa doutrina que tanto nos esclarece. Paz para todos. Querida Isabela Martins, Gente, sempre um prazer estar aqui, poder falar, conversar sobre doutrina espírita. Parece que a gente está aqui para auxiliar ou ajudar as pessoas, mas nós somos os maiores beneficiados, sem dúvida nenhuma, porque a cada vez que a gente está aqui na busca de compartilhar o que sabemos, nós reforçamos essas lições em nós mesmos. Então, esse aprendizado serve principalmente para a gente, então eu agradeço muito por isso. Raimundo Souza, Também agradeço essa oportunidade do aprendizado, né, juntamente com esses nossos irmãos queridos, onde nós nos reunimos aqui para estudar essa doutrina consoladora e falar um pouco dela, levando esses nossos irmãos internautas um pouco desses conhecimentos que a gente adquiriu, mas que cada um pode aprimorar o seu entendimento, lendo as obras básicas que são os pilares da doutrina dos espíritos. nós do Grupo Divulgar é só gratidão aos como eu falei no começo, os mais de 9.000 inscritos que confiam no nosso trabalho, e a você que está nos assistindo, mande suas dúvidas, comente o vídeo, dá aquele joinha para o YouTube perceber a relevância do nosso conteúdo e poder espalhar a mais corações necessitados dessa palavra de tanto consolo e de tanto amor que a doutrina espírita nos traz. Paz e alegria a todos e até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?